Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025 e agora são 9 horas, horário de Brasília, 9 horas e 43 minutos. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe vocês. Tudo bem? Espero que... Val, bom dia, pastor. Por favor, me tira uma dúvida. Fui batizado nas águas em nome do Senhor Jesus. Se você foi batizada, Val, somente em nome de Jesus, precisa batizar de novo. O batismo unicista ele não tem valor bíblico, tá? Tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você foi numa igreja dessas aí, né, que ensinam essa heresia, né, negando o Pai e o Espírito, então você precisa de fato batizar-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Esse outro não tem valor absolutamente nenhum. Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem, que vocês estejam bem. Tá tudo beleza aí? Bom dia, né? Bom dia! Desculpa, não fiz minha barba ainda, mas depois eu vou fazer, ou amanhã também, não sei. Também não sei. Depois amanhã é outro dia, né? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Ontem no momento da ceia, eu espero que você tenha aproveitado a mensagem ontem, foi uma mensagem legal, né? Ontem foi uma mensagem legal, até eu me surpreendi, né? Devo confessá-los, né? Que fiquei surpreso, né? Fiquei surpreso ao ministrar a mensagem ontem, né? Fiquei surpreso, o Espírito Santo me surpreendeu. É legal a gente andar na fiusa, né? Na fiusa do Espírito Santo, né? É legal, né? A gente andar na fiusa do Espírito Santo, que ele vai conduzindo, a gente nunca sabe onde vai chegar, né? Na verdade. Então foi muito legal ontem, o Espírito Santo trouxe uma mensagem muito bacana, né? Moacir Sobrinho, existem 3 céus, a Bíblia nos dá a entender que existem 7 céus. Não são 3, são 7. Né? 7 céus, mas tá bom, isso é para um outro dia aí, né? Elusa Ramires, parabéns, feliz aniversário, Deus abençoe você, né? Foi um culto bacana ontem, uma mensagem bem legal, fiquei feliz, né? Deus dá o discernimento que deu para nós, né? Muito legal. Vanderlei, 74 anos, é isso aí da sua esposa do Vanderlei Pinho, que não colocou o nome dela aí, Vanderlei, tu é cagalhão, hein? Mas depois que ela te dá uma bifa, daí tu reclama. Quando tua esposa tá fazendo... quem é? Aniversário da minha mulher e meu também. É dos dois? Mas cadê o nome da esposa aí? Vaso. Vaso. Deus abençoe todos os aniversariantes. Hoje tem bastante gente fazendo aniversário, né? Dia 8 de janeiro. Uma data icônica, né? Que ela é impronunciável, você já sabe, né? O 8 de janeiro é impronunciável. O 8 de janeiro é incomemorável, né? Infalável, aliás, né? Deu bucha aí nos caras, né? Mas tá bom também, né? Entendeu? Olha aí, o Guilherme também tá fazendo aniversário hoje, 42. O Guilherme tá um piazito ainda, né? Do 42, tá um piazito. Olha aí, Iguaba Grande, Rio de Janeiro, Deus abençoe. Região dos Lagos, a Fabiana e toda a sua família aí. Jaque Orsa, pastor, fala mais sobre o livro de Enoque, porque não está na Bíblia, porque ele não é canônico. Jaque Orsa. Ao contrário do que muita gente anda propalando por aí, anda falando, né? Que esse povo fala mais que o Homem da Cobra. Ontem foi Fernando 59, parabéns, Fernandão. Anda falando mais que o Homem da Cobra aí, né? O livro de Enoque não está no canon, nos 66 livros sagrados, porque ele não tem referências arqueológicas para comprovação da data em que foi escrito. Por isso, históricas. Então ele é considerado um livro histórico. Irmã Lúcia, beijinhos. Deus abençoe, irmão Tomás. Deus abençoe vocês. Então ele é considerado um livro apócrifo. Por que um livro apócrifo? Porque não existe comprovação de que as informações contidas nele são verdadeiras. Ok, irmã? Então, quando a gente não tem a confirmação das informações, a gente não as fala. Então, quem se utiliza do livro de Enoque
Primeiro que não tem noção de quem foi Enoque. Porque Enoque é igual João, né? Tinha um monte. E tem vários livros com o mesmo nome, Enoque. Mas qual Enoque você está falando? Entendeu? Qual Enoque você está falando? Do qual Enoque você está falando? Porque quando as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o tempo das coisas, né? E aí você fala assim, nossa, você viu o livro de Enoque? Que lá de Noé, quem é que falou para você que o cara que escreveu esse livro é aquele cara lá de Gênesis? Quem é que contou essa mentira para você? Né? Quem é que contou essa mentira para você? Que esse livro de Enoque, esse Enoque que escreveu o livro, o qual você tem aí hoje uma cópia, né? Que não é fidedigna, aliás, diga-se de passagem, né? Que vem com essa conversa de escriturísticos do Mar Morto, que é uma balela mentirosa também. Né? Mentira, porque ele não veio de lá. E quando, eu já disse aqui, vou dizer de novo, quando os caras que lançaram esse livro fizeram me deram um migué para dar a entender que esse Enoque era aquele que estava lá contido no livro de Gênesis, mas não é. Entendeu? Mas não é. Enoque foi um cara contemporâneo, esse do livro aí é um cara contemporâneo de Jesus. Esse livro foi escrito aí perto entre 50 e 60 depois de Jesus. Ok? Que é o mesmo tempo em que foi escrito o primeiro livro do Novo Testamento, que é a primeira carta aos Coríntios, 63 depois de Jesus. Então ele tem mais ou menos a mesma data. Ok? Então esse cara não tem nada a ver com Enoque da Bíblia, a qual o livro de Judas se refere. Entendeu? Então o que existia? Existia uma história, assim como foi o livro de Jó, que é uma história que foi relatada por Moisés. Por isso ele está na Bíblia. Ok? Então Jó era uma história muito antiga, datada de 5.000 anos, mais ou menos, perto de 2.000 anos antes de Jesus, ok? Que Moisés o escreveu, certo? Então este Enoque, aí aqui o livro de Judas se referia, não é este livro que você tem disponível. É como o livro do Rei dos Reis, por exemplo, que citado na Bíblia várias vezes, que desapareceu e que ninguém tem notícia arqueológica dele. Entendeu? Arqueologia bíblica. Então quem estudou isso aí muitos anos, como o vosso pastor, esse que vos falo, né? Então os caras dizem, parece que não se escreve, irmão. Entendeu? Principalmente quando se trata da palavra de Deus. Sim é sim, não é não. Tem na Bíblia? Não. Então esquece, que é só bobagem. Entendeu? Então este Enoque, que tem o livro aí, é um cara judeu que viveu mais ou menos na época de Jesus. E escreveu o seu livro relatando essas coisas próximo ao ano 60 depois de Jesus. E quem aqui no Brasil, a editora que lançou maliciosamente, começou a lançar umas propagandas dando a entender que era o livro de Enoque da Bíblia. Mas o livro de Enoque da Bíblia não existe. Isso precisa ficar muito claro. Não existe a qual a Bíblia se refere. Ele não existe. Ele desapareceu no tempo. Assim como o livro do Rei dos Reis e da História dos Reis e outros que a própria Bíblia se refere, porém eles não existem, nem em Israel, nem em lugar nenhum. Eles se perderam com o tempo. Entendeu? Então, essas coisas aí, é como, por exemplo, os livros de Tobias, Judite, que é o que o professor Isidoro está falando aqui. Que são livros apócrifos. Quem era Judite? Dizem que era irmã de Paulo. Dizem, mas não sabe. Entendeu? Então não existe este livro. Não tem. Na história, na arqueologia, não existe. Então os caras vêm dar esse migué
dizer que esse troço aí é aquele, e não é, não tem comprovação histórica nenhuma, arqueológica nenhuma, por isso ninguém dá crédito. Quem tem mais de 2 neurônios, né, que estuda a Bíblia há muitos anos, né, teólogo que preste, nem dá crédito para isso aí, porque sabe que isso aí é uma mentira para vender livro. Entendeu? Vamos lá. A gente leu Marcos ontem, a gente está no capítulo 1 do verso 14 ao 20, né? E a gente leu, conversou com ele aí, com o texto, né? Com o texto ontem até o verso 18, tá? Rosinha Gomes, pastor, é verdade que encontraram os escritos de Maria Madalena? Ouviu falar? Não, não é verdade. Isso é coisa de filme de Hollywood. Tem um filme de Hollywood que fala isso assim. Daí os caras dizem que é uma teoria da conspiração, que existia, que Maria Madalena na verdade era mulher de Jesus, que Jesus teve um monte de filho com ela. Cara, isso é uma heresia do diabo. Entendeu? Então parem de dar valor, Rosinha, para essas coisas, porque isso aí, esse disque, né? Disque. Isso não existe na Bíblia, tá? Não deem atenção a esse tipo de especulação aí. Entendeu? Isso é igual a história de Ninite, né? Primeira mulher de Adão, que é uma lenda judaica. Que ela largou Adão e foi morar com o diabo. É uma lenda. Ah, mas a Lilith está na Bíblia. Tá, mas não está contando essa história aí. É outra conversa. Entendeu? É outra conversa. Né? É outro contexto. E aí os caras falam, mas... Cara, toda vez que o cara for te contar uma história, diz assim, mas... Veja bem, cara, esquece. Mas não sim é sim e não é não. Mas veja bem, já tá fora já. Por que hoje tem um monte de doutrina fora da Bíblia? Por causa do veja bem. E você vai conversar com o pastor e fala assim, pastor, esse aqui não tá na Bíblia. Ele fala assim, mas veja bem. Quando ele falou isso, irmão, ele já tá fora da Bíblia. Entendeu? Já tá fora da Bíblia, Rosinha. Esse veja bem é a visão do cara daí. Entendeu? Então, mas a Bíblia diz, não, a Bíblia diz, está escrito aqui, ó, Marcos capítulo tal, verso tal, diz isso aqui, ó. Aí é doutrina. Mas esse negócio de veja bem, não é bem assim, é que você tem que entender. Quando o cara começar com essa conversa, não saia fora, porque ele vai te enrolar. Entendeu? Beleza, irmão? Saia fora. Hoje a gente ia começar um pouquinho mais cedo, mas o Gabriel chegou atrasado, porque hoje ele foi parado numa blitz. Eu passei mensagem, falei, ô Vaz, onde você tá? Ele falou, puta, pastor, tô numa blitz, me pararam aqui cedo, né? Graças a Deus, né? Bom dia para a Polícia Militar do Estado do Paraná, principalmente que está trabalhando em Guaratuba, aqui, que faz um trabalho extraordinário, né? Deus abençoe vocês. Melhor ser parado numa blitz pela polícia do que por bandido, né? Então a gente louva a Deus pelos meninos e meninas da Polícia Militar aí. Tá, gente? Beleza? Tudo bem, então? Entendemos? Vamos ler o texto. Eu vou ler de novo o verso 14 e a gente vai avançar um pouquinho, porque eu quero terminar o texto. A gente não leu os 2 últimos versículos aqui ontem, tá? Então eu quero terminar aqui, tá? Vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. 16. E, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. A gente deu ênfase até aqui ontem. Daí daqui para frente, né? Oi, Arnildo Kirchhoff. Beijo pra galera de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Deus abençoe vocês, tá? Daí o 19 diz assim, ó, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude e abençoe com a tua presença. Papai do céu, peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada segundo a vontade e o desejo do teu coração. Peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrantar, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda, compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém
e amém. Gente, vamos ver o verso 19. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, que também eram pescadores, assim como os outros dois. 20 diz assim, ó, e logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Então vejam que esses irmãos pescadores, eles tinham bastante grana, tá? Eu acho importante salientar isso, porque as pessoas falam que os caras não tinham eira nem beira, né? Financeiramente não é isso que a Bíblia e nem a história diz, né? Então a gente encontra em livros de história que Pedro e que também esses outros dois meninos aqui, o Tiago e o Zebedeu, eram pessoas prósperas, né? Porque eles tinham barcos de pesca, tinham muitos empregados, tá? E então, né? Eles tinham uma boa condição financeira, tá bom? Beleza? Bruna Kubnik, de Ponta Grossa. Beijo, Bruna. Deus abençoe você, queridona. Aí a gente vai pro 21, diz assim, ó. Entrando em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Veja, Jesus no sábado ia nas sinagogas para ensinar. Ele estava lá o aleijado, sentado à porta chamada Formosa. Foi a mensagem pregada ontem em Atos 3, do 1 em diante, né? Estava ali um cara, estava ali um cara, né? E esse cara, então, aleijado já há 38 anos, mas Jesus foi lá e ele não consta aqui na palavra de Deus, a não ser lá em Atos. Mas esse cara, o aleijado, estava lá, tá bom? Deixa eu esclarecer, lá em Tijucas tem culto hoje sim, só eu não estarei lá, porque durante esse mês de janeiro eu não vou para Tijucas por causa do trânsito. Tem muito trânsito e não tem como a gente ir, tá? Então a gente vai depois de fevereiro, não sei bem quando ainda. Período de alta temporada a gente não vai para Tijucas porque não tem condição por causa do trânsito. A gente leva quase 6 a 7 horas para chegar lá, então não tem condição técnica de ir, tá? Mas o Tijucas estamos tendo culto quarta-feira com o pastor Israel e domingo de manhã, 9 horas, toda semana, tá? Beleza? E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, veja, não, Gabriel, não, porque a gente tem domingo, né? Estamos de boa. Então, a gente olha e observa, irmãos, Jesus Cristo pregando na sinagoga, até lá ele era diferente. Até lá, Jesus era diferentão. Jesus sempre foi diferentão, né? Você já sabe dizer aí, né? Então, quando ele pregava, era diferente. Veja o que o texto está dizendo. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque Jesus ele lia o texto e explicava a doutrina. Não, Marta, hoje não vai ter culto, já teve culto ontem, agora a gente vai ter culto só domingo. Tá? Agora o pastor está em período de descanso. Eu preciso descansar um pouquinho, tá? Então aproveite descansar um pouquinho. Não dou conta, eu tô no meu limite físico já, entendeu? Então, mais esse tempinho aí, tá? A gente já teve o culto ontem, o pastor já orou, daí agora vamos ter culto domingo, tá bom? Por enquanto, a gente não vai ter culto quarta-feira, tá? Por enquanto, não, tá bom? Porque deu descanso aqui, eu tô no bico do urubu. Ontem, para voltar embora, a Manuela voltou dirigindo, porque eu não tinha capacidade física para dirigir, para voltar embora, tão cansado que eu tava em função do culto de ontem, tá? Então, peço que você entenda aí, né? E a gente tá com os de manhã aqui, nós vamos estar orando de manhã cedo, tá bom? E fazendo desdobramento só no decorrer da semana. E enquanto isso eu descanso de noite, durmo, posso sair, posso fazer minhas coisas, posso ir no shopping, que eu não vou, faz muito tempo que eu não tenho tempo de jantar com a minha família, por exemplo. Né? Durante o ano inteiro eu quase não tenho tempo de fazer isso. De poder sair com a minha família para jantar, por exemplo. Entendeu? Então eu não consigo fazer. Então eu vou aproveitar, né? Eu vou aproveitar esse período agora de janeiro aí, que nós estamos todo mundo de férias, né? Vocês também tiraram férias aí bastante. E eu vou esses dias à noite, então eu aproveito. Então eu faço culto terça, daí eu tenho quarta, quinta, para mim poder sair com a minha família e jantar aqui ali e tal, fazer algumas coisinhas que eu quero fazer, entendeu? Daí sexta eu já vou pro sítio, não tem como, tá? Beleza? Então nós vamos ter culto na terça, que o pastor vai estar orando, o pastor Cunha orou ontem, né? Pelos enfermos, todo mundo, né? Daí domingo a gente ora de novo. Beleza? Tudo bem?
Então vamos lá. 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então é diferente, tá? É diferente a gente ouvir alguém e a gente ouvir alguém que tem poder e autoridade quando prega. É muito diferente. Por isso que você sente diferença de um pregador para o outro. Entendeu? O cara tá pregando a palavra, é legal pra caramba, mas não tem aquela... Entendeu? Não tem aquilo. E alguns têm. Então, muitas vezes você vai sentir a diferença, tá? Você vai sentir a diferença de pregador para pregador. Ok? Você vai sentir a diferença de um pregador para outro pregador. O texto é o mesmo, a palavra é a mesma, mas o pregador é diferente. Então a maneira como Deus opera na vida daquele instrumento torna tudo diferente. Entendeu? E isso é uma coisa que você vai se deparar sempre. Tá? Então você vai ver que tem gente que estudou para ser pastor. E tem gente que nasceu pastor. Entendeu? Prof. Merinha, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe. Entendeu? Escute o que eu vou dizer para você aqui. Tem gente que não vai contar isso aqui para você porque eles querem ficar vendendo curso para você, né? Vendendo congresso aí para te passar dom, para fazer as coisas com você, e não é isso aí. Né? Tem igreja que faz isso. Então ele diz que todo mundo pode, mas, cara, não é todo mundo. Isso é uma verdade que as pessoas não gostam de contar para você. Todo mundo não é todo mundo. Entendeu? Todo mundo não é todo mundo. Certo, irmão? Isso aí você vai, à medida que você for crescendo, a maioria de vocês está se convertendo aqui conosco, né? A maioria de vocês está se convertendo aqui conosco e você já está se convertendo e aprendendo as verdades evangelísticas que o pastor está ensinando para você. A gente não está aqui na aguinha com açúcar, enrolando ninguém, mentindo para ninguém, não tem esse interesse. Ok? Então o que acontece, irmão? Acontece que nem todo mundo foi chamado para ser pregador. A Bíblia diz isso. Seremos todos profetas? Claro que não. Seremos todos doutores? Não. Seremos todos mestres? Não. Entendeu? Não. Não. Olha o irmão Motivar que foi excluído aí seu comentário, ele diz assim, ó, o livro de Enoque conta muitas verdades, por isso ele foi excluído. É gente como o Motivar que esse tipo de livro cria. Pessoas que buscam uma verdade que está fora da Bíblia. E vai levar você para o inferno. Entendeu? E vai levar você para o inferno. Por quê, irmão? Porque, lembra quando Jesus falou, eu estou dentro do texto, não vou sair do texto para explicar o comentário do Motivado ali, a página dele, eu quero fazer isso. Muitas pessoas que não aceitam o Evangelho de Jesus Cristo e não aceitam as regras da igreja, eles saem da igreja e se tornam desigrejados. E aí eles encontram um livro como esse, cheio de heresias e de conversas que vêm contra a palavra de Deus e tomam aquele livro como verdade contra a Bíblia. E aí quando você utiliza a Bíblia para exortar esses irmãos que estão fora do caminho do Evangelho de Jesus Cristo, eles dizem, não, mas o livro de Enoque conta o contrário, lá está a verdade. Mas o que é que Jesus falou? Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Mas para algumas pessoas a verdade é o Enoque, não é Jesus. Entendeu? A verdade é Jesus, irmão, não é o livro de Enoque. A verdade é a Bíblia. Então existem muitos livros que confrontam a verdade evangelística. E aí algumas pessoas que não aceitam o dízimo, não aceitam uma série de conceitos bíblicos,
neotestamentários, ou seja, que estão no Novo Testamento, não aceitam a igreja de Jesus Cristo, como ela foi constituída, não aceitam a autoridade pastoral, né? Eles dizem que o pastor deles é Jesus, o meu também é Jesus. Entendeu? E aí os caras criam esses troços dizendo, mas lá tá a verdade. Veja, a gente tem um livro apócrifo que chama-se Eclesiástico, né, que fala que existe o purgatório. E aí a Igreja Católica veio e acrescentou ele na Bíblia. E daí agora, para poder vender vela. Porque quando a criança morre sem ser batizada, ela não vai para o céu nem para o inferno, segundo esse livro. Ela vai para o purgatório. É baseado nesse livro, essa doutrina da Igreja Católica Romana. E aí, para que ele, no escuridão, veja a luz, você tem que comprar uma vela e acender uma vela, que daí ele vai ver aquela luz e vai vir para a luz. Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem está em mim não vê trevas. Então veja, entendeu? Veja isso. Veja o que a Bíblia diz. Então daí pegam esses livros apócrifos que são contrários à sã doutrina. Entendeu? São contrários, eles batem de frente com a palavra de Deus. Eu chamo esses caras de teólogos de botequim porque eles ficam estudando o livro dos outros, eles não leem a Bíblia. Mas o pastor fulano disse isso. Cara, mas e Jesus disse o quê? O que Jesus disse? Não tem um monte de pastor aí pregando que você deve ser batizado só em nome de Jesus? Mas Jesus Cristo disse, nós lemos, eu ensinei você aqui. Ide e pregai em nome do... batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os caras batizam só em nome de Jesus e criaram a igreja unicista e vão tudo pro inferno. E vão tudo pro quinto dos infernos, irmão. Porque estão deturpando a palavra de Deus. Então Jesus disse, olha o que Jesus disse sobre o joio e o trigo. Eles disseram, mas Senhor, tu não semeaste aqui a boa semente? Ele falou, sim, mas de noite, enquanto dormia o agricultor, veio o diabo e lançou no meio o joio. O que é o joio? Esses livros apócrifos, que por causa do desgraçado do dinheiro, alguns por aí andam lançando esses livros, lançando mentiras que também vão queimar no quinto dos infernos, porque são os crentes do diabo que fazem isso, para vender essas desgraças aí. Entendeu? Dizendo que descobriram. Descobriram o quê, irmão? Isso aí tem à disposição na biblioteca desde que a gente aprendeu a andar para frente e tem essa merda aí na biblioteca para você ler. Os caras fizeram uma releitura, lançaram de novo e disseram que era do cara. Cheia de mentiras, que vai contra a palavra de Deus, de heresias. Entendeu? E aí você fala assim, mas eu vou ler que eu tô curioso. Aí você se desvia da tua fé e você vai pro inferno por causa de uma merda dessa. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Não é isso que a Bíblia diz? Então não leia essas coisas, porque se você ler, irmão, isso é igual o cara ser viado. Desculpa eu falar isso, você me perdoa, irmão, o cara ser viado. O cara vai dançar com outro homem e gosta, e daí o cara vira viado. Entendeu? Então é melhor você não ir dançar, porque vai que você gosta. Desculpa eu falar isso, é só uma brincadeira, imbecil, idiota. Você pode dizer até machista, grosseira, mas cara, é isso aí. Entendeu? É isso aí. Entendeu? Vai dançar com outro homem, bigodão, daí o cara encosta teu pescoço, você acha legal, e daí você vai casar com o cara. Porque você gostou. A heresia é isso que ela faz. Ela leva você pela curiosidade, porque todo mundo fala, daí você lê, acha legal e vai pro inferno. Entendeu? Então não para com isso aí, irmão. Né? Para com isso aí. Pare com essa leitura de livros. Pare com isso, irmão. Porque isso vai levar você pro inferno. Entendeu? Vai levar você pro inferno. Né? É melhor. Sacou? É melhor. Tá? Me perdoa pela comparação chula, mas é o que vem na minha cabeça e eu preciso falar. É assim que Jesus me fez mesmo. E eu peço que você me perdoe aí. Se eu fui grosseiro, você me perdoe. Mas é exatamente isso aí. É sair para dançar com Satanás. Aí você gosta, você vai pro inferno. Entendeu?
Então vamos ficar na Bíblia com Jesus que você ganha muito mais, você pode ter certeza aí. Tá? Você pode ter certeza aí. Tá bom? Vamos lá então. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então a palavra de Deus, ela vai ser diferente dependendo de quem está pregando a palavra de Deus. Tá? 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, 24. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu sua fama por toda a província da Galiléia. O que é que Jesus fez? Expulsou um demônio. Onde que o demônio estava? Dentro da sinagoga. O que o demônio estava fazendo? Questionando a pregação. Tá tendo alguma relação aí com o que nós estamos vendo? Eu te pergunto. Você está vendo alguma relação com o que a gente está vivendo? O diabo se levanta no meio da congregação para repreender Jesus, irmão. Quem é que se levanta no meio da igreja para repreender o pregador? É Satanás, irmão. Entendeu? Então, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, a abundância de vida em Cristo, ela nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos liberdade em Cristo, porém andamos dentro da palavra de Deus. E toda vez que você vê alguém entrar dentro do culto para questionar o evangelho, é o diabo, irmão. Não importa se ele é um presbítero da Assembleia de Deus, se ele é um desviado, se ele é um desigrejado, se ele é um pastor da igreja adventista, se ele é uma missionária da Deus e Amor, não interessa. Toda vez que a pessoa se levanta, oi Lilian Christoph, toda vez que uma pessoa se levanta no meio da igreja, no meio da palavra, da pregação do evangelho, para questionar a Bíblia, é Satanás. É capeta, irmão. É diabo. É o bicho. É o corno. Chifrudo. Rabudo. Entendeu? Esses caras aí. Então, se você for parar de pregar o evangelho por causa do diabo, você nunca vai fazer nada. Entendeu? É isso aí, é um desviado. É bem isso aí, Manu. Foi boa essa. Entendeu, irmão? Então, nós vemos aqui Jesus pregando com autoridade, com poder. Quem é que manifesta no meio? O diabo. Manifestou. Levantando, que temos contigo, Jesus Nazareno? Por que o diabo se levantou contra Jesus? Porque ele sabia quem era Jesus. Os outros não sabiam, mas o demônio sabia. Mas o demônio sabia. Entendeu, irmão? Então, Satanás ele não deve ser afagado, ele não deve ser suportado, ele tem que ser repreendido e expulso. Entendeu? Francisco Silva está fazendo uma pergunta, e a irmã que advertiu a cantora Flor de Lis foi usada por Satanás? Não, porque quem era usado por Satanás era a Flor de Lis, Francisco. Você está trocando os papéis aí. Você está trocando os papéis. Mas a pergunta é pertinente, Francisco. A pergunta é pertinente. Quando é o diabo que está falando, aí o Espírito Santo repreende ele. Entendeu? Aí é outra conversa. É uma outra condição. A mulher que repreendeu a Flor de Lis não foi quando ela estava pregando, irmão. Foi lá atrás, no corredor. É diferente daí. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sem contexto, mas é válida a tua pergunta, é interessante.
tá? Então uma coisa... Pergunta, mas se é o diabo que está pregando no púlpito, o que fazer? Paulo Capelli, eu pergunto, o que é que você faz no lugar onde o diabo que prega? Te peguei, hein, Paulão? Te peguei agora, hein? É a pergunta que eu faço pra você. Se o diabo tá no púlpito pregando, você tá lá, o que você faz? Você levanta e vai embora, irmão. E vai pra uma igreja onde quem prega é o Espírito Santo. É simples. É muito simples. Pastor, a mulher que desmascarou o marido na igreja, foi de Deus isso? Não. Ela não devia ter feito isso na igreja. Ela fez. A igreja, gente, ela não tem culpa do pastor ser vagabundo, da cantora ser safada. A igreja não tem culpa disso. Entendeu? A igreja não tem culpa disso. Então, os teus problemas de relacionamento pessoal devem ser resolvidos na sua casa e não na igreja. Cláudio Castro, pastor, mas quando o pregador está falando heresias? De novo, Cláudio Castro, eu vou falar para você de novo. Ô Paulão, você deu um pulo errado aí, né, varão? Irmão, como é que você vai numa igreja onde o pastor fala heresia, irmão? Pergunto para você. Então, se o pastor permite que alguém suba no púlpito para pregar heresias, ele não é repreendido, entendeu? E ele não é repreendido, errado tá você de estar lá. Entendeu? Errado é você que tá lá, dando ouvidos para Satanás. Satanás só tá dirigindo igrejas porque tem crente devolvendo dízimo para ele. Só por isso. Mas isso aí, irmã Neiva, isso aí você não tem dúvida disso aí, né? Entendeu? Tá legal? Então, por que é que as pessoas se deixam engambelar pelo diabo, irmão? Porque são trouxa. Levanta e vai embora, cara. Levanta e vai embora. Você tá numa igreja onde o cara tá pregando heresia, onde o espírito que fala com o cara é o espírito da caveira, né? Vá pra outra igreja. Tá cheio de igreja aí que tem Jesus cheio. Não é só a nossa igreja que tem o Espírito Santo, que tem um monte de pastor de Jesus aí. Homens, mulheres de Deus aí. Pregando o evangelho com poder, mas ninguém dá bola pros caras, porque a igreja é pobre, os caras se vestem mal, não sabem falar adequadamente, daí os caras preferem nas igrejonas, que tem show, que tem música, que tem, né, que vende Bíblia, que faz essas troças, mas lá Jesus não tá. Entendeu? Então o que isso vai acontecer? Você vai começar a ter um ouvido seletivo, Maria Creuza. Maria Creuza está dizendo isso, ó, pastor, depois que comecei os estudos com o Senhor, eu não consigo mais ouvir qualquer coisa. Teu ouvido fica seletivo. Por quê? Porque você conhece a verdade. Nilde Campos, pastor, quem é batizado na igreja Mormon é válido? Mormon não é igreja, é uma seita diabólica. Respondi para você, os Mormons não são uma igreja, eles são uma seita do diabo, tá? Satanás. Então, não preciso nem responder para você, né? Ok? Teu ouvido fica seletivo. Seletivo. E aí você conhece a verdade, você ouve uma mentira, você fala, opa, ouve a segunda mentira, você já levanta e vai embora. Ficar ouvindo mentira por quê? Se você gostar de mentira. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia diz, conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Né? Então talvez você vá numa igreja como a Adri Laus está falando. Fui uma vez na igreja, não vou falar o nome, a igreja com sal, né? Mas eles gritavam tanto que fui embora, não sou surda. Existem igrejas onde os irmãos têm essa manifestação mais intensa, vamos colocar assim, né? Intensa. Eu não chamo isso de igreja pentecostal, eu falo de igreja que os caras não têm educação, né? Mas tem gente que gosta de grito. Ah, Silvia, o que eu vou dizer pra você, né? Depende da situação que o cara saiu da igreja. Entendeu? Roselândia Chilene, sobre as correntes de oração. Cara, se você mandar uma corrente de oração pra mim, ela vai quebrar. Se você mandar pra mim, às vezes tem umas pessoas que mandam corrente de oração pra mim. Ele já quebrou a corrente, porque eu não vou fazer isso assim.
A Bíblia diz, irmão, que não é pelo muito orar que você vai ser ouvido. Quando Deus te dá um propósito, Deus vai te dar um propósito. E aí você vai fazer o propósito que Deus te deu. Entendeu? Luciano Tatuador. Pastor, o que é crescer na graça? É crescer no poder de Deus, Luciano. Crescer no poder. Graça é crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento é o que nós estamos fazendo aqui. Você está crescendo no conhecimento. E para crescer na graça é oração, jejum, busca de poder, busca de autoridade. Isso aí é crescer na graça. Entendeu? Receber os dons do Espírito Santo, você vai crescendo. Vai conhecendo o mundo espiritual, vai ficando mais safo, vai aprendendo a expulsar demônio, vai aprendendo a orar para que os enfermos sejam curados, vai adquirindo dons, vai adquirindo experiência, vai ficando mais safo. Isso é crescer na graça. Entendeu? Isso aí é crescer na graça. Então a gente precisa também crescer na graça, mas você só vai crescer na graça orando, lendo a Bíblia, estudando, assim que você vai crescer na graça, conhecendo. Quantas vezes você já leu a Bíblia e disse, meu Deus, cara, eu nunca vi que isso aqui estava escrito. O que é isso? Você está crescendo na graça. Consolidação da igreja. Irmã, a igreja somos nós. Marisete de Melo Cruz. A consolidação da igreja, ela é uma expressão utilizada para a firmeza da igreja, a estruturação da igreja, mas a igreja somos eu e você. Então o que é consolidar a igreja? Traz para dentro de vocês. Não seria você crescer na fé? Você crescer no conhecimento e assim consolidar a sua fé e tudo aquilo que você faz em nome de Jesus Cristo? Consolidação da igreja, consolidação da sua fé, estruturação do prédio. A Bíblia diz, não é, que nós somos um prédio de Deus, a casa de Deus, e somos construídos pelo Espírito Santo através da pregação do Evangelho. Então vamos sendo consolidados, firmados, transformados de vitória em vitória, de glória em glória. Eu sempre disse aqui que você é aquilo que você viveu. As tuas derrotas, as tuas vitórias, os teus erros, os teus acertos geraram eu e você exatamente como somos. Então se você cresceu como pastor desde que você se converteu, lendo a Bíblia o dia inteiro, buscando conhecimento, orando, se matando de orar, de jejuar, como eu já estou na minha vida aí há quase 25 anos. Né? Fazendo, jejuando, orando, lendo, estudando, pregando, ministrando, orando pelas pessoas, chega no momento que você está consolidado. Entendeu? Consolidado, você está sólido, você está sobre a rocha. Isso é ser consolidado, na minha opinião, é claro. Ok? Então não devemos nos esquecer que eu e você, nós somos a igreja. A igreja somos eu e você. E você vai ser uma igreja sólida quando você estiver firmado aonde? Na rocha. Cláudia Barcelos, pastor, todos, se buscarmos, receberemos algum dom? Claro. Claro. E Jesus disse isso. Ele disse, se os homens que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais eu, o Senhor, darei o meu espírito àqueles que o pedem. A Bíblia é isso aí, irmão. Entendeu? Então você tem que buscar e você vai receber. Mateus 7,7. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e receberei. Batei e abrir-vos-á. Então nós precisamos buscar para que encontremos. Entendeu? Ó o Lúcio Silvério. Pastor, depois que comecei a fazer o estudo com você, não consegui mais ir na igreja católica. Glória a Deus, né, irmão? Agora você está conhecendo a verdade, né? Entendeu? Então, olha a Cláudia Antônio. Pastor, deixei de ir numa igreja porque um dos pastores é petista e o líder deixa ele pregar no altar do Senhor. Não me senti bem. Que bom, né? Igreja que tem petista não é uma igreja de Jesus, irmã. Porque petismo e o crentismo não combinam. Ou o cara é petista ou ele é crente. Se os dois não funcionam, o Espírito Santo não está lá. Entendeu? Quem vive na mentira, né, irmão, é a favor das obras. Jesus disse, os meus filhos ouvem a minha palavra e a cumprem. Né? Ouvem a minha palavra. Qual palavra? A palavra de Deus. Não é o livro do Enoque, que vai levar você para o inferno. Entendeu? Já Sica, a gente tentou aí, estamos tentando o hotel para Blumenau e para Joinville, mas a gente não tem vaga para janeiro, tá todo indisponível.
por causa das férias, o hotel tá cheio, né? Daí não tem, então provavelmente fevereiro. A gente não tem data ainda para Blumenau e Joinville. Nós tentamos, mas não conseguimos data ainda. Mas a Lorraine tá tentando aí, tá? O que eu posso dizer para vocês é que março, janeiro, fevereiro, março, abril vamos ter batismo em Curitiba, tá? Abril vamos ter batismo em Curitiba. A gente já tá aí. Na Lagoinha tem muito petista, principalmente do grupo de jovens. Sai daí, Gabriel, senão você vai pro inferno junto com os caras. Então, tá? Então, a gente já tem aí, março, depois do carnaval, se você quiser se programar, o primeiro final de semana depois do carnaval é batismo em Guaratuba, tá? Que vai ser em março, o carnaval é final de fevereiro, já começo de março. E depois a gente já vai pro batismo em Curitiba, tá? Também já Curitiba aí, já vão marcar outros, mas por enquanto já tem esses dois, só não tem a data certa ainda, mas tá mais ou menos aí já, tá? Ainda não temos data nem link de inscrição, ainda não tem. Agora tem o link de inscrição para você se batizar aí em outros lugares do Brasil. Então se você quiser, você mora em São Paulo, Belém, no Maranhão, no Pernambuco, na Bahia, você quer se batizar na Igreja do Porto de Cristo, você pode se inscrever, Brasília, né? Temos previsão para Brasília, sim. A Manuela e o Heiser vão viajar aí fazendo batismos por todo o Brasil. Então preciso que vocês se inscrevam, tá? Ok? Para vocês se inscrevam. Aí nós temos o link para batismos aí fora dos lugares designados, ok? Todos os estados do Brasil a gente vai fazer batismo, em todos. Mas eu preciso que você se inscreva para que a gente, todos, Lucila, BH é todos, tá? BH é todos, tá ok? Tá? BH é todos. A gente vai para Belo Horizonte também. Inclusive, já estamos procurando um lugar em Belo Horizonte para fazer batismo, tá bom? Então, todos, tá bom? Todos. Londrina, estado, né, Juliana Toledo? Não força a barra também, Ponta Grossa. Tem Curitiba, vem Curitiba fazer aqui, tá? Ou espera Londrina. Londrina logo a gente vai de novo. Tá legal? Então, logo a gente vai ter. Agora nós compramos uma carreta, né? Vocês já sabem que a igreja comprou uma carreta. E nós vamos, assim que eu tiver condições físicas, psicológicas e mentais, nós vamos começar a montar caixas de som para a gente fazer cultos em praças públicas, ok? Para a gente não depender dos hotéis. Então daí nós vamos poder em outras cidades que não tem hotel e não tem lugar para a gente fazer culto. Aí nós vamos fazer nas praças, ok? Públicas. Vocês vão ver aí, irmão, nós vamos fazer... irmão... Nós vamos fazer uma cruzada evangelística esse ano aí que vocês vão tremer, vocês vão ver só os lugares onde a gente vai, tá? Aí não tem endereço ainda, Clari Leone, tá? Não tem endereço e não tem dia ainda, tá? Nós vamos começar a montar a carreta furacão do pastor Sandro Rocha e vamos cair no mundão aí que vai ser de trincar o inferno, irmão. Vocês vão ver, eu já dei um sonho até para o pastor Edilson, já conversou comigo, eu já tá movendo as águas aí. Entendeu? Nós vamos cair no gramado, irmão. Vamos cair no gramado e vamos começar a fazer culto na rua, tá? Na rua, em alguns lugares aí onde não tem, uns lugares mais humildes, onde as pessoas não podem ir, nós vamos começar a fazer uns cultos aí evangelístico, entendeu? Que vocês vão ficar de cara para ver os lugares onde nós vamos. Eu não sei onde é ainda, porque é o Espírito Santo que vai levar nós. Quando eu começar a orar, falar, Jesus, eu já tô com meu coração aberto, um sábado do mês eu quero começar a fazer culto em algum lugar, aí o Senhor me dê direção e Deus vai me direcionar. E nós vamos ligar para a prefeitura dessa cidade, vamos pedir autorização para fazer o culto na praça e vamos para lá, nós já temos gerador de energia, na gasolina, vamos com a carreta, encostamos ali, irmão, abrimos a carreta, eita glória, aleluia, irmão, e vamos bradar lá, irmão, e vamos bradar, vamos pagar o anúncio na rádio, lá, né, da cidade, entendeu? Vamos pagar um anúncio uma semana na rádio, vamos ligar para uma rádio lá, pagar um anúncio pro cara, anunciar, ó, dia tal, praça tal, carreta furacão vai estar aí, culto público, oração pelos doentes, libertação, venha que vai ser uma bênção. E você vai junto, né? Porque nós vamos levar a nossa Starlink e nós vamos transmitir, né, ao vivo aí, vai ser uma bomba no inferno, irmão. Você vai ver só o que nós vamos fazer aí, vai ser sensacional. Queremos distribuir Bíblia pra galera, vai ser muito legal, tá? Muito legal. A gente quer fazer aí esse ano
Em nome de Jesus, Deus dá condição para nós vamos fazer, irmão. Enquanto nós não temos avião, nós vamos de caminhão, irmão. Vai ser muito legal. Tá? Vamos orar? Já deu o nosso horário aí. Mas hoje tá bom, né? Já conversamos bastante hoje. Não é? Amanhã a gente volta aqui no verso 21, tá? Aí a gente começa daqui de novo. E vamos caminhando todo mundo junto aí, aprendendo a palavra de Deus, né? Lendo o texto, aprendendo, conversando, trocando experiência e vamos todo mundo aprendendo uns com os outros. Tá legal, irmão? Beleza? Deixa eu marcar aqui. Hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 8, amanhã. Hoje é dia 8 aqui. 08 de 1, 25. E aqui é amanhã. 09, 1, 25. Beleza, vamos orar? Fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa continuar nos ajudando para que possamos pregar a tua palavra a todos aqueles que anseiam e buscam pelo teu evangelho. Que o Senhor possa nos dar capacidade a todos nós para que possamos, em nome de Jesus Cristo, andar contigo, estar contigo e sermos abençoados em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, nos direcione, nos dirija, para que tudo vá bem, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Abençoa a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, para que quando eles beberem dela, sejam alcançados e abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Falou, galera. Deus abençoe. Jejum, nós vamos amanhã, tá? Amanhã é quinta-feira. Jejum amanhã é quinta, né? Amanhã nós vamos falar do nosso jejum aí, vamos jejuar aí, tá? Beleza? Só que nós vamos jejuar a partir do meio-dia amanhã, hein? Vamos almoçar, entrar no jejum e vamos até sexta, meio-dia. Vai ser um jejum um pouco mais nervoso aí que nós vamos fazer todo mundo. Beleza, galera? Ó, Deus abençoe vocês. De tarde a gente vem pro desdobramento aí, tá? Eu vou te contar uma coisa que Deus falou pra mim. Antes de eu terminar, eu vou falar pra você. Ontem Deus falou pra mim que a partir de hoje, dia 8, as coisas... Lilian, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. As coisas vão se estreitar, tá? Deus falou pra mim ontem, ele falou, filho, a partir de amanhã as coisas vão começar a estreitar e vão ficar feias. Então, mas fique de boa que eu tô cuidando de você e nós estamos juntos e misturados, tá? Então você também fica esperto aí que as coisas, tendência é começar, né, esquentar a partir de hoje, hein? Tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês, até depois, tchau.